Estamos começando mais um podcast Power Minds e hoje o assunto é justamente sobre minds, sobre mentes. Estamos recebendo duas psicólogas, duas profissionais de psicologia que vão contar um pouco para nós da sua trajetória, de suas experiências, tanto em atendimento quanto negócios, e tenho certeza que o papo vai ser muito rico hoje. Estou aqui com a doutora Mirella e com a doutora Débora. Muito prazer em conhecer vocês. Doutora Mirella, você é de onde mesmo? Eu sou de Recife, dá pra ver do meu sotaque, né? Pois bem forte. E você, Débora? São Paulo. São Paulo, muito bem. Vocês já se conheciam ou não? Já. A gente trabalha em clínicas parceiras. Ah, que legal. Como que é isso? Débora, acho que não sei se pode falar melhor, mas assim, a gente tem temos uma clínica em Recife, né? Onde tem vários profissionais da área de psicologia e alguns psiquiatras. Né? E na clínica de Débora tem alguns profissionais de psicologia também e tem um psiquiatra lá. E esse psiquiatra vai para Recife de 2 em 2 meses, mais ou menos, atender alguns pacientes de Recife. Então ele fica entre essas duas clínicas, né? Tá. E aí a gente faz um intercâmbio aí de pacientes e de técnicas. Que legal. Aí tem paciente de Recife que acaba fazendo terapia com pessoas de São Paulo, né? Ótimo, muito bom. E aí, como você já falou das técnicas aqui, eu queria primeiro entender o seguinte, por que a Mirella, por que a Débora escolheram a psicologia? Porque a gente sabe que falar sobre mente, falar sobre psicologia é um assunto que hoje está muito em alta. Acho que em nenhum momento da humanidade se precisou tanto desses profissionais como hoje em dia. Pós-pandemia, né? Pois é, Durante é verdade. E pós-pandemia, verdade. Aumentou muito a demanda. Aumentou muito. Então eu queria entender um pouquinho da história de vocês. Se teve alguma motivação ou qual foi o porquê de escolher esse caminho profissional, né? Mirella, se você quiser começar, fica à vontade. Pronto. Veja, meus pais são engenheiros, né? E aí eu acabei enveredando pela engenharia. Eu fiz 4 períodos de engenharia, mas eu não gostava do curso. Inclusive, eu aprendi muito cálculo, eu paguei cálculo, até cálculo 4, cálculo 1, 2, 3, 4, paguei física também, 1, 2, 3, 4, química também, porque a minha engenharia era engenharia química, sendo que eu aprendi os cálculos e eu não sabia onde aplicar isso. Eu disse, meu Deus, eu estou aprendendo tanto número, eu não sei onde aplicar. Eu via meus amigos assim, querendo trabalhar em grandes indústrias, e eu, meu Deus, eu passava o dia inteiro trancada numa fábrica, né, e assim, eu não me via, não estava realizada. E minha irmã fazia psicologia, e aí ela comprava vários livros, ela sempre gostou muito de ler. E aí eu comecei a pegar os livros dela, e comecei a ler muito, muito, muito sobre psicologia. E eu vivia dizendo que psicologia era meu hobby. E aí, mas eu não estava feliz em engenharia, né? E aí, na terapia, eu entendi que eu poderia fazer do meu hobby a minha profissão. E eu ia ser uma pessoa muito feliz se eu fizesse isso. Ah, você fazia terapia? Eu fazia terapia. E na sua terapia você descobriu que interessante. Aí eu migrei para psicologia e assim, tudo deslanchou. Tanto é que eu fiz pós, depois eu fiz mestrado, fiz doutorado e hoje faço PhD. Ah, que legal. Que bom. Nossa, então já trilhou A gente já volta nisso daí, então. Tenho 4 livros publicados, vários artigos. Que maravilha. Eu dou aula também, né? Então, eu trabalho muito com essa parte acadêmica também, além da clínica. Sim, maravilha. E você, Débora? Minha história é engraçadinha. Eu tinha uma casa na praia, e aí ficava na praia com os amigos, e tinha uma garota com síndrome de Down que não conversava e não se comunicava com ninguém. E ela me via e grudava em mim. E todo mundo, mas você tem alguma coisa? E eu falava, mas o que eu queria era oceanografia. Nossa, uma engenheira, a outra queria oceanografia? Pois mas aí vou fazer, não vou fazer e tal. E todo mundo, não, mas você tem jeito para psicologia. E eu falava, tenho mesmo, tá bom, eu vou prestar, né? E aí a história, na época, oceanografia, você prestava USP, ou você ia embora de São Paulo e ia para o Rio, para Florianópolis. Meu pai falava, você não vai embora, eu não vou te deixar embora. Eu falei, tá bom, então eu vou fazer psicologia. Prestei psicologia e assim, só que eu era muito bagunceira. Eu era aquela aluna que entra com 17 para 18 anos na faculdade e vamos tocar o terror. Festa. E assim, vamos tocar o terror. Um dia a professora olha para mim e fala, Débora, você é muito inteligente, você é muito capaz, você precisa mudar o teu comportamento. E a partir daí eu falei, tá bom, né?
E aí começa a mudar, né? Eu vou sentar logo na primeira carteira, vou começar a me empolgar e estudar e fazer, porque eu entrei meio faculdade, né? Uhum. E aí comecei mesmo, sério, a coisa, né? E aí terminei a faculdade, aí falei, bom, e agora, o que eu vou fazer? Aí passou um ano, fiz uma pós em psicologia junguiana primeiro, Uhum. depois comecei em São Paulo, aí fui morar no litoral, porque eu morava em São Paulo, aí fui para lá, vai e volta, e fui chamada para fazer parte da equipe de neuromodulação e neuropsicologia do Hospital das Clínicas. E aí começo, então, a jornada aí para essa parte de pesquisa, né, na USP, né? Uhum. E aí acabou o último projeto que eu falei, chega de pesquisa agora, nesse ano, né? Então também foi, aí fui indo com a psicologia e tô até hoje e acho que não me vejo fazendo outra coisa também. Que né? legal. Quando você diz assim, eu fui chamada para ir para o Hospital das Clínicas, como é que funciona esse processo? Você tem que aplicar para alguma vaga? Na verdade, o que aconteceu? E aí foi onde eu conheço o dono da clínica que eu trabalho hoje, que era o papa da neuroestimulação em São Paulo. Eu fui chamada por um amigo meu que era psicólogo a conhecer o serviço de neuropsicologia e neuromodulação do Hospital das Clínicas, e aí eu entro lá por convite, então não prestei prova, nada, eu estava lá como voluntária, trabalhando em pesquisas, e aí a gente começa então toda a parte de neuropsicologia em neuromodulação dentro do Hospital das Clínicas. Ah, muito legal, só vou aproximar um pouquinho aqui, tá? Aí. Ok. E assim, Muito vale bom. salientar que Débora, ela também trabalha com neuropsicológico, né? Sim. E ela tem muito material bom, inclusive quando eu tenho alguma dúvida com algum paciente, ou eu preciso de algum material, assim, alguma escala ou alguma coisa assim, para direcionar, eu sempre peço para ela, porque ela tem, assim, materiais incríveis, incríveis. Ela trabalha também respiração, que é, meu Deus do céu, uma das coisas mais eficazes para pessoas que têm ansiedade. Então, assim, ela tem muito material bom, muito. Que interessante. E, viu, Mirella, você comentou também dos livros, do PhD e tudo mais. Você se especializou em crianças, adolescentes e tudo mais, certo? Como é que foi, então, todas as suas pós-graduações, sejam ela o mestrado, o doutorado, tudo, tudo nessa área? Como é que foi? Primeiro, essa caminhada para tratar de crianças e adolescentes e jovens de um modo geral, e conta um pouco dessa sua construção acadêmica e do porquê ir se dividir entre o atendimento e a academia. Eu acho que é um ponto interessante, porque às vezes a gente vê pessoas que se formam com aquela sensação de que, não, eu quero atender, eu quero não sei o quê. E aí, no meio do caminho, ela descobre que existem outras possibilidades naquela profissão que ela pode seguir por outras vertentes também. Tanto que muita gente depois, quando vai para o digital, às vezes também deixa de atender porque foca em formar melhor os profissionais, os colegas de profissão e tudo mais. Então, eu queria entender como foi essa transição. Primeiro, por que crianças e adolescentes? E segundo, como que foi essa transição para clínica e academia também? Pronto, assim, na graduação, eu fui chamada para fazer parte de uma iniciação científica, que era para ajudar a minha professora que estava fazendo uma pesquisa, com a pesquisa dela. Foi o primeiro contato que eu tive com pesquisadores, né? E eu ganhava bolsa, inclusive, do CNPq, né? Para poder estar ajudando, auxiliando essa professora. Então, você se formou aonde mesmo? Na Católica, Universidade Católica de Pernambuco. Ah, tá. E você? Na Unip. Na Unip. Aí, foi o primeiro contato que eu tive com pesquisadores, assim. E eu gostei muito, né? Depois eu fiz monitoria também na faculdade, onde eu dava aula, né? Quando o professor não podia, aplicava prova. Tirava dúvida dos amigos. Dos alunos, Mas para você fazer monitoria, você tem que fazer uma prova, né? Você é selecionado, né? E assim, eu fiz a prova, eu tirei a maior nota e o professor me disse, eu gostava muito desse professor, ele disse, quando você se inscreveu na monitoria, eu sabia que você ia ser chamada. Porque ele gostava muito de mim também, a gente tinha uma parceria muito, muito grande. Eu lembro que teve um dia que eu fui apresentar um trabalho na disciplina dele, que eu estava pagando, eu não era monitora. E ele disse assim pra mim, você já estudou sobre esse assunto que você tá falando? E aí eu disse, não, assim, eu estudei para fazer esse trabalho. Aí ele disse, você fala com tanta propriedade
que parece que você já estudou isso há muito tempo, né? E aí, assim, eu fiquei com isso na cabeça, assim. Aí chegou no final do curso, a gente tinha que escolher, assim, quem a gente queria atender, né? O público. Uhum. E eu sempre tive muita facilidade com criança, porque, veja, a criança, ela tem uma forma de se comportar em um linguajar diferente, né? Então, a gente precisa ser muito criativo com criança, a gente precisa ter essa disponibilidade de sentar no chão, brincar, jogar. A gente tem que ter uma linguagem mais simples com criança e mais direta. Então, eu sempre tive essa facilidade. Trabalhar com criança, para mim, é como se fosse uma zona de conforto. Eu tô ali, né, no meu ambiente, eu consigo lidar muito bem, consigo entender a criança, e as crianças que vão lá no consultório, até algumas não sabem o que é terapia, e aí, às vezes não querem entrar na primeira sessão, né, mas com todo o jogo de cintura que eu tenho, eu vou lá, vamos lá, na minha sala tem um monte de brinquedo, e a gente joga muito, e aí, inclusive, teve um dia que eu não fui pro consultório, e o paciente acabou indo, né, e eu estava viajando, e quando esse paciente tem 5 anos, quando ele descobriu quando eu estava no consultório que ele não ia ter sessão, ele começou a chorar, né? Então, assim, os pacientes também têm esse vínculo muito grande comigo, e o vínculo é a parte mais importante. Criando um vínculo com a criança, a terapia começa a andar, né? Então, foi aí que eu descobri que realmente eu nasci para estar com crianças e adolescentes. E eu atendo também jovem adulto, porque eu percebi que até o jovem adulto, a linguagem é muito parecida com a do adolescente, né? Uhum. Mas aí, assim, adulto, casal, eu realmente não trabalho. E aí, assim, a questão da parte acadêmica, né? O que é que eu vejo é que a ciência, né, fazer pesquisa me ajuda muito no consultório, e o consultório me ajuda muito na pesquisa, porque eu vejo coisas que estão acontecendo no consultório, às vezes não tem publicações sobre isso ainda, e aí eu começo a estudar e aí publico alguma coisa, sabe? Então, as duas áreas se complementam bastante. Muito bom. Ô, Débora, você atende hoje majoritariamente, qual seria o seu público hoje? Adultos. Adulto E idoso. Tá, adulto e idoso. A gente cortou, né? Ela tá com as crianças. Olha que legal, a gente tem aqui começo, meio e fim. Mas que interessante, e você tem uma abordagem muito mais focada nessa parte da neurociência, neuropsicologia. Neuropsicologia, neurociências, aí tem uma vasta história. Isso é um tipo de abordagem, ou não, necessariamente? A neuropsicologia, na verdade, ela é como se fosse um corte, vamos dizer assim, em parte mais técnica, vamos dizer, como é que eu posso dizer? Pontuação. Não sei se você entende, porque quando você vai atender um paciente no consultório, você está ali numa conversa e tudo ok. Mas aí quando você vai para uma parte de neuropsicologia, ou a gente fala de neurometria, né, você está realmente pontuando. Então, por exemplo, um paciente com transtorno obsessivo compulsivo. Ele tem toque, tá, mas ele tem toque, qual é a pontuação da escala dele, que foi o que ela falou, que eu aplico muito escala e tudo. Qual é a pontuação do toque dele? Então, ele tem um toque que é um toque clínico ou subclínico. Então, a gente vai para a neurometria e mede qual é o nível de depressão dessa pessoa. Ela tem uma depressão leve, moderada ou grave, né? Então, é uma parte de um recorte, vamos dizer assim, da neuropsicologia. E aí você tem a neurometria e você tem a neuropsicologia. Então, por exemplo, uma pessoa que tem déficit de atenção, você vai aplicar a escala de TDAH, mas você não vai só aplicar a escala de TDAH e falar, esse cara tem TDAH. Você vai aplicar a parte de neuropsicologia e ver se realmente cruzam as informações dessa parte, por exemplo, de cognição. Então, como que está o cognitivo dele? Ele tem atenção? Ele tem memória? Ele tem o que a gente chama de função executiva, que são vários testes que a gente aplica para entender o que realmente é o funcionamento dessa pessoa. Ela planeja, ela organiza, e aí é tudo baseado em testagem e pontuação. Então, você tem tabelas que você usa para isso. Entendi. Você sai ali daquela esfera do feeling e vai para uma parte mais objetiva de dados. Exatamente. Mesmo. É como se a clínica fosse qualitativa
E Débora tem mais um material quantitativo, né? Ela quantifica. Que interessante. Aí você consegue corroborar as duas. Você pode usar as duas abordagens simultaneamente. Eu, por exemplo, eu sou uma psicoterapeuta, então eu atendo em consultório pacientes, em terapia, e eu também sou neuropsicóloga. E aí sim, vem os pacientes, por exemplo, uma pessoa que a gente está desconfiando que está entrando numa demência. Eu faço uma bateria de testes com essa pessoa, tanto de escalas quanto de testagem cognitiva, para saber se aquela pessoa realmente está entrando num processo demencial ou não. Entendi. E aí a gente junta, porque aí você tem toda uma tecnologia, por exemplo, de fazer uma ressonância magnética, mais uma avaliação neuropsicológica, mais a parte das escalas clínicas, mais o médico atendendo, para poder unir tudo e realmente dar um diagnóstico se aquela pessoa realmente tem alguma questão. Então, está entrando em demência, tem TDAH ou qualquer outra coisa. Por exemplo, uma pessoa muito deprimida, a cognição dela, ela não fica normal. O que é normal, né? Ela não vai ter atenção, ela não vai ter memória. Às vezes a pessoa fala, mas ele está assim porque ele está demenciando. Às vezes não está demenciando, às vezes ele tem uma depressão muito grave. Então a gente vai meio que selecionando por testagem tudo isso. E o que é mais interessante é que, assim, às vezes o médico não consegue chegar no diagnóstico. E aí Débora, com as escalas dela, consegue auxiliar o médico a chegar no diagnóstico, entendeu? Mais precisamente. Sim. Isso é muito interessante. Muito, muito, muito. Nossa, que legal. E como você falou que atende idosos também, eu imagino que essa é uma aplicação bem recorrente, talvez nesse público, porque... e também, pensando assim no lado da criança, como você falou do TDAH, eu sou leigo na psicologia, mas eu gosto de acompanhar a notícia e tudo mais, e é um assunto que me fascina bastante. E no TikTok tem teste e todo mundo tem TDAH, né? Pois olha, e aí justamente essa é uma questão que eu queria trazer, não exatamente do TikTok, mas logo logo a gente entra nas redes sociais também. Mas essa parte do boom que aparentemente teve, de que todo mundo, de repente, tem TDAH. Então, às vezes eu tenho a sensação de que as pessoas, elas subestimam de fato um diagnóstico que tem que ser verdadeiro e usa de um reducionismo para não, isso é TDAH, não, isso é déficit de atenção, não, como se fosse uma coisa que tá tudo bem, mas, é um tipo de transtorno, é algo que pode ser cuidado, que pode ser tratado. Então eu queria só entender de vocês como que vocês veem isso, porque às vezes me parece, e eu não tô falando que são psicólogos que trazem esse tipo de coisas, mas pessoas no geral, de repente todo mundo agora tem algum grau de autismo, algum grau de TDAH. Então eu queria entender um pouco de vocês, por que isso acontece? Assim, na visão de um profissional da área, por que de repente tanta gente passou a ter uma coisa que até certo tempo atrás não se falava tanto assim? Quem responde primeiro? Eu vou responder uma parte e aí você complementa, que eu acho que você é mais craque nesse assunto. Mas assim, a gente vive num mundo caótico, um mundo que não para, extremamente acelerado, telas constantes, né? Então, assim, é claro que a nossa atenção vai estar alterada também. O tipo de estímulo que a criança tinha há muitos anos atrás, hoje é completamente diferente. Então, o que se pedia para as crianças antigamente não pode ser pedido hoje, entendeu? Assim, diante do mundo que a gente vive e diante da apresentação das telas tão cedo, principalmente os desenhos que tem uma estimulação muito maior do que os desenhos de antigamente. Tom e Jerry, os que a gente gostava de assistir. Looney Tunes, né? E hoje em dia os desenhos têm uma exacerbação de cores, eles são muito agitados, isso agita, né? Até, de uma certa forma, pode deixar o cérebro quimicamente desbalanceado, né? Então, tem essa questão, né? Tem a questão também que quando os transtornos psicológicos eles não são devidamente diagnosticados cedo, eles podem ter uma neuroprogressão, né? E aí quando chega na vida adulta você vê alguns transtornos se tornando mais graves ou indo por outro caminho que
poderia ter sido evitado se fosse tratado tão cedo, né? Mas aí vou deixar para a Débora falar a parte dela eu de concordo em gênero, número e grau com tudo que você respondeu. E assim, eu tenho uma ideia, quando você fala dessa questão de como se tratava uma criança antes e como se trata hoje em dia, eu já penso assim, há muito tempo atrás, que a gente fala na minha época, lá no passado, né? Eu sou mais tiazinha que você, né? A criançada nascia, as mães enrolavam no charutinho, né? E deixava a criança presa. Hoje em dia, o bebê nasce, normalmente eles já deixam o bebê na barriga da mãe e ele já vai subindo e escalando aqui para o peito da mãe, né? Então, assim, é um comportamento completamente diferente. Quando a gente fala de estímulo, é isso mesmo, né? Então, antes era uma coisa nada, a criança tinha quantos brinquedos? Né? Tinha mobile em cima do berço, balançando um monte de bonequinho já colorido? Não tinha. Né? E existia brinquedos para bebês? Não existia. E aí, então, começa já uma hiperativação cerebral de muito estímulo. Então, isso eu acho que é uma coisa. A outra questão também é assim, quando a gente fala de comunicação, rede social, e que está todo mundo sabendo de tudo e todo mundo falando de tudo, também tem uma questão aí no pacote. Todo mundo tem TDAH. Por quê? Porque hoje é falado. Todo mundo tem autismo, porque hoje também é falado. Claro que a gente sabe que aumentou o número. Eu, às vezes, fico me perguntando, aumentou o número ou, na verdade, sempre teve Não era e diagnosticado. nunca foi diagnosticado? Então, tem isso também. Não sei se um dia a gente consegue responder isso daí. Lá em Recife, tem um ditado, né, assim, de antigamente, que quando a pessoa não conseguia estudar, dizia, não, ela não deu para estudo não, essa pessoa, entendeu? Mas veja, talvez ela tinha um autismo, talvez ela tinha um TDAH grave, mas nunca foi diagnosticado porque antigamente não se falava disso, entendeu? Mas aí a culpa é da pessoa que não quis saber. Né? Tipo, se a gente for seguir esse ditado, é tipo assim, é ela que não quis saber de estudar. Sim, mas não necessariamente, às vezes ela tem alguma disfunção, alguma coisa que a impediu disso acontecer. E já que a gente entrou nessa parte aí, que a gente está num ambiente onde a gente fala de digital, de negócios digitais, né? Então, as redes sociais, elas são muito presentes. Então, na visão de vocês, tanto da parte de neurociência, neuropsicologia, quanto das outras abordagens, né? Eu queria entender hoje, por exemplo, a gente não tinha, igual vocês falaram, há muito tempo atrás não tinha rede social, não tinha nem brinquedo para criança. De repente tem brinquedo para criança, de repente tem uns desenhos com hiperestimulação, de repente as telas estão sendo liberadas mais cedo. Muito mais cedo, né? E aí, exato, mas aí muitas vezes não é nem culpa da criança, né? Sim. Porque a criança não sabe o que é um celular. Alguém tem que entregar. Alguém tem que entregar isso para ela, e às vezes tem aquela situação do tipo assim, eu preciso fazer minhas coisas, então, criança, para de me atrapalhar. É que a gente chama isso de chupeta eletrônica. Cessa a demanda da criança, né? Cala o choro, é chupeta eletrônica. E a gente vê, eu nunca ouvi esse termo, achei muito legal. É uma pesquisadora que trabalha muito com essa questão das telas também, o nome dela é Julieta Jerusalinski. Eu me baseei muito nela para fazer brasileira também? Doutorado, brasileira. E aí, entrando nisso, e já que você trouxe também esse ponto, como você trabalha com criança, e você identifica muitas vezes que o problema está ali, porque eu imagino que, posso estar totalmente errado agora, mas de repente você fala assim, não, realmente, olha, a gente identificou algumas situações aqui dessa criança, por conta talvez de um uso excessivo de tela, alguma coisa assim. Como que você faz para chegar no pai e na mãe e falar, amigão, você tem que dar uma segurada com tela aí. Como que os pais lidam com isso? É fácil falar isso para eles? Eles sabem, a maioria sabe que está prejudicando, a maioria nem percebe que está, às vezes, causando um problema na vida da criança diante desse cenário. Veja, eu acho, a OMS e também algumas instituições, né, principalmente de psiquiatria, já publicaram abertamente, não só para pesquisadores, sobre o uso de tela para criança, né? A OMS fala que de 0 a 2 anos não é para apresentar tela. Então, a gente já tem aí um respaldo, né, da OMS. Muita gente sabe, né, que a grande maioria das pessoas sabem, dos pais, sabem que não é para dar tela. Mas é muito difícil segurar até os 2 anos, principalmente se... O meu doutorado, eu fiz uma pesquisa de campo, eu entrevistei famílias,
né? Então, assim, tinha famílias que realmente tentavam não dar tela, tinham famílias que sabiam da dificuldade, mas tinham que trabalhar, não tinha quem ficasse com as crianças. Então, assim, era a TV ligada o dia todo, as crianças na sala assistindo TV e pegando um brinquedo ou outro, né? E os pais tendo que trabalhar, dar conta da casa, né? Então, assim, a gente também tem que ver o lado dos pais, né? Que não é fácil. Uma criança de 1 ano e meio, né? Exige muito de um adulto. Então, é por isso que veio esse termo chupeta eletrônica, né? E veja, você falou dos brinquedos. Antigamente, quando tinham já brinquedos para criança, era uma boneca, né? Eram brinquedos... Hoje em dia, são brinquedos de pilha ou de bateria, eletrônicos, entendeu? Então, todo brinquedo acende uma luz, fala com uma pessoa, tem uma inteligência artificial ali por trás, né? Então, por mais que a criança não esteja na tela, mas existe uma tecnologia ali por trás desse brinquedo, que é muito mais chamativo. Então, as crianças querem muito esses brinquedos, né? Os brinquedos que não têm uma tecnologia, eles ficaram obsoletos, né? Sim, exatamente. E o que você pensa disso, Débora? Então, eu entendo que a Mirella está falando, é muito difícil hoje você conseguir corrigir um comportamento, né? Porque é muito isso também, né? Então, quando você fala, pai, mãe, não dê um telefone para o seu filho, seria o ideal. E eu não acho que até os 2, não. Eu acho que até uns 5, 6. E mesmo assim, 6 eu ainda me choco às vezes, né? Sim. E assim, eu já tive experiências, por exemplo, de estar um dia na casa do namorado que tinha nascido o bebê, que estava com, sei lá, 1 ano e meio, e aí de repente a gente está lá, vamos tirar foto e tal, e a criança passar o dedo e já saber mexer. Então assim, hoje eu vejo, eu tenho uma sobrinha de 6 anos... Ela sabe mexer no celular, ela me manda áudio e ela tira foto e ele edita vídeo, e aí você fala, meu Deus do céu, né? Então, assim, eu fico chocada com isso. E aí você fala, bom, mas você está em outra geração? Isso é o complicado, né? Porque a gente fala assim, bom, de geração para geração era uma coisa e hoje é outra. Quer dizer, quando eu era criança, adolescente, não existia telefone celular. Né? Então aí você fala hoje de celular para uma criança, então a gente vive um momento que é um momento muito delicado, e como consertar isso? Esse é o grande problema que eu vejo, porque como que você limita uma criança a não mexer no celular? Né? Então tem pais que falam, eu dou o telefone para o meu filho de 5, 6 anos levar para a escola, meu filho adolescente levar para a escola, mas aí é uma forma de eu ter controle, de saber onde ele está, porque hoje tem controle parental no celular, então é uma pergunta que fica difícil até às vezes você responder, tá certo ou tá errado? Quer dizer, eu penso que tá errado, né? Você vai comer num restaurante, aí você vê a criança, toma o celular, chupeta eletrônica, cala a boca, tá aí. E a criança tá lá, vidrada no telefone, vai tirar o telefone da mão. Todo mundo comendo, conversando, mas a criança... Então, só que aí você tenta tirar o telefone da criança, é um escândalo, né? E aí todo mundo fica aterrorizado, dá o celular de novo. Sim. E aí fica um reforço de comportamento o tempo todo, né? Então, verdade. Eu acho muito difícil, a gente está num momento assim, que seria o ideal. Inclusive, hoje tem escolas que proíbem, né, adolescentes de levar o telefone para a escola, porque já foi, inclusive, em muita pesquisa dito, atrapalha na questão do aprendizado, né? Sim. Então, quer dizer, já está comprovado. Mas, e qual é a dificuldade? Mas a mãe fala, mas eu não posso deixar meu filho ir para a escola e não levar o celular, porque eu tenho que monitorar ele. O que tá acontecendo... Botar um chip na criança daqui a pouco. Não é possível. Lá em Recife, todas as escolas estão recolhendo os celulares, guardando num móvelzinho. Quando acaba o turno escolar, a criança ou o adolescente também, isso é até o ensino médio, né? Eles conseguem pegar esse celular de novo. Agora, o mais interessante, Débora estava falando, estava aqui pensando, tem crianças que nem sabem ler, mas consegue já entrar no YouTube e escolher o vídeo que quer assistir. Né? É impressionante. Sim. Sabe pular o anúncio. Exatamente. Né? Sabe? E outra coisa, as crianças hoje, isso vai reverberar no futuro, lá na frente, né? Elas, um vídeo de 10 minutos é muito. Sim. Eles querem assistir aqueles shorts do... que é um atrás do outro, assim. Então assim, comercial, propaganda, para eles é insuportável. 15 segundinhos esperando. É insuportável. Antes a gente assistia um filme e tinha os comerciais da sessão da tarde, por exemplo,
E não era problema pra gente, né? Sim. Mas hoje as crianças não conseguem assistir nem um vídeo de 10 minutos, imagine um filme grande. Exatamente. Então, o que você mais vê no cinema são crianças agitadas também, querendo sair na hora do E filme. se isso vem de um filme, imagina parada em frente a um professor falando, né? Então, e aí quando a gente fala a nível químico, né? Isso é um grande problema, porque o que a Mirella está falando é isso. Hoje em dia tudo é curto e nós também, né? Então, por exemplo, você vai mandar uma mensagem, você manda uma mensagem rapidinho, escuta rapidinho, põe na velocidade 2, né? Então, quando você olha para tudo isso, nós também estamos nos tornando muito imediatistas. E isso tem a ver com o funcionamento cerebral de que você não aguenta mais esperar nada. É tudo é tudo para agora. Eu vou mandar o mercado chegar em 15 minutos, porque agora tem um mercado que chega em 15 minutos na sua casa. Então virou a química do imediato. E se não é assim, como é que faz? Esse é o grande problema. Sim. Porque ninguém tem mais paciência. Aí fala, então tá todo mundo hiperativo? Tá todo mundo de saco cheio? Tá todo mundo que não tem mais paciência com nada? É verdade. Sim. Né? Então, por quê? Porque você está ativando o cérebro de uma forma, recompensando ele de uma forma muito rápida, e isso vai ativando aqui o cérebro. Ô, Débora, e aí, pegando esse gancho, como você tem essa abordagem até para adultos e idosos, e para esses casos de demência e não sei o quê, existe já algum estudo que relaciona problemas, sei lá, tô perguntando como leigo mesmo, Alzheimer, demência, qualquer coisa assim que tenha um déficit de cognição, alguma coisa relacionada a isso na velhice, por exemplo, com esse tipo de coisa, com esse hiperestímulo, alguma coisa, ou é uma coisa que não se fala muito ainda? Olha, uma boa pergunta que eu não saberia te responder se existe já algum estudo, viu? Eu realmente não sei te dizer. Por experiência, você acha que isso afeta, por exemplo, um adulto, uma criança que já cresce desesperadamente imersa no celular, ou é uma coisa que não influencia tanto lá na frente? Não, eu acredito que influencia muito, e aí tem os dois lados também, porque você tem uma hiperestimulação onde você tem alguma ativação da inteligência também, porque assim, aquela coisa, hoje tem criança que não sabe ler, mas sabe entrar, consegue se comunicar, então tem um outro lado, tem o lado dos joguinhos também, que alguns joguinhos ajudam, então também tem isso que é o que eu falo, é uma linha muito tênue entre uma coisa e outra, porque assim, ele sabe jogar um jogo de estratégia, né, então ele tem que passar fases. A gente também tinha videogames, né, hoje é super, ultra estímulo, mas assim, antes também tinha, você tinha o Atari, você tinha o Nintendo, né? Hoje em dia é um pouco diferente, sim, é muito diferente, até por essa ativação e por esse hiperestímulo. Agora, assim, quando eu falo da linha tênue, você aprende a montar estratégias num jogo, né? Você faz lá toda uma jornada, mas ao mesmo tempo para a vida, será que você consegue estar usando isso na vida? Então, isso é uma questão. Replicar isso para a vida real. Sim, então qual é a estratégia que você vai montar, por exemplo, para conseguir fazer alguma coisa que você gostaria para a tua vida, então um planejamento, uma organização. Tá, isso é uma coisa, né? A outra questão é quando você fala, Débora, e aí, já tem algum estudo? Eu estou dizendo, desconheço, realmente nunca pesquisei, aqui também a gente não conhece de tudo, claro. Né? Mas assim, até acho interessante, mas eu penso assim, que todos esses estudos a gente tem pesquisa curta e a gente tem pesquisa longitudinal. Então, o que acontece é assim, para você poder saber se pegar um adolescente hoje, você vai ter que seguir ele até tantos bilhões de anos para você conseguir realmente dizer, esse cara que jogou... Então, hoje a gente tem um monte de adolescente, acho que a Mirella sabe mais do que eu disso também, né, que fica viciado em jogo, que não consegue sair do quarto, que não come, que não dorme, que fica 24 horas jogando, que tem esse hiperestímulo, mas você teria que acompanhar essa pessoa a vida toda, com testagem, com exames de imagem, com eletroencefalograma, tudo para você poder ter realmente um longitudinal. Então, começou aqui e hiperativou até aqui. Então, eu acredito
que não tenha nada ainda. Não tem. Longitudinal, não tem. E você teria que saber fazer o longitudinal, né? Para poder saber. Só que aí a pessoa viraria um experimento, né? Porque é meio antiético até o negócio ou não? Não é antiético, não. Porque do jeito que você está me falando, vou de novo como leigo, a impressão que eu tenho, olha, eu preciso ter uma criança hiperestimulada para eu estudar ela. Eu preciso ter uma criança que não é para eu estudar ela, para ver se tem alguma... Mas você escolhe um grupo de crianças através de entrevistas com a família, você vai perceber se aquela criança está hiperestimulada ou não. Tá. Aí você seleciona aquelas crianças para o estudo. E aí você vai, ao longo dos anos, fazendo os exames, fazendo mais entrevistas, acompanhando aquela criança. Mas ela vira o seu objeto de estudo. Ela vira o seu objeto de estudo. Mas você não muda a vida dela por causa do estudo, você só vai acompanhando mesmo o dia a dia. E aí, no final do estudo, você vai fazer toda uma leitura de como foi, e comparativos, né, com outras crianças também, porque tem que pegar um grupo, senão vira estudo de caso clínico. Sim. Né? E aí fazer essas comparações e ver no que é que dá. Então, hoje não existe nenhum estudo longitudinal. Entendeu? Não existe. Entendi. Os estudos são limitados, bastante limitados, e assim, são muito pontuais. A gente não sabe ainda o que é que vai acontecer com as crianças no futuro. Entendeu? Entendi. E também você teria que ter um grupo controle, que é um grupo completamente fora. Então, aí você teria que pegar, por exemplo, e aí é um outro viés de uma pesquisa também, porque, por exemplo, você pegar crianças hiperestimuladas em São Paulo e você pegar crianças que não têm estímulo nenhum porque não tem recurso e é completamente diferente no interior do que tem lá uma vida que come arroz e farinha. É completamente diferente. O contexto conta muito, né? Conta. E aí você vai fazer um viés na sua pesquisa também, porque aí tem a questão de intelecto, de cultura, de uma série de coisas. Então, realmente, para você conseguir um grupo controle longitudinal, onde uma criança é hiperestimulada e a outra não, dentro do mesmo lugar, dentro da mesma cidade, com o mesmo nível cultural, é quase que impossível, penso eu. Então, você vê que é um limitador mesmo. É muito sem difícil dúvida. e é um gasto enorme. Então, assim, precisaria de um apoio financeiro, né? De aí algum centro de pesquisa, entendeu? Realmente porque é um estudo longo e demandaria muito recurso, né? É um estudo que ajudaria bastante, principalmente a área da saúde e da educação. Sim. Inclusive, vai responder a pergunta dele. Pois é. Responderia a sua pergunta. Vai demorar bastante. Verdade, Eu não sei se a gente vai estar viva para contar essa história. Pois também tem isso, né? Esse grupo de pesquisadores também é um grupo que tem que estar ali, um passando o bastão para o outro ao longo tempo. Porque quando você fala de longitudinal, você vai investigar, por exemplo, hoje um adolescente com 15, até chegar na velhice dele, ele vai estar com quantos anos? Né? Você talvez não esteja mais vivo para contar a história. Né? Então, você tem que ir passando o bastão da pesquisa aí. Então, realmente é o que ela fala, assim, é quase que impossível e inviável. Sim, né? entendi. Mas que seria muito legal. Pois né? E, assim, ainda nessa parte do digital, que é o que a gente acabou entrando aqui. Porque eu vejo que para a criança tem o limitador, que é os pais que tem que dar, mas para o adulto, que já tem aí a sua independência, ele tem que se policiar demais no uso do celular, porque senão acaba se prejudicando e tudo mais. E aí a gente entra numa situação que é a seguinte: nós temos aqui duas pessoas muito distintas no que se diz respeito à presença digital. A gente tem a Mirella, que já está ali numa caminhada um pouco mais constante, e a Débora, que está começando a criar uma presença digital. Então, eu queria também trazer duas questões aqui, focada agora mais no negócio de vocês. Por quê? O profissional da saúde, ele é também se a gente fala que ele é um profissional, ele precisa ser remunerado por aquilo. Porque vocês têm conta para pagar, têm vida para cuidar e tudo mais. Então, existe muitas vezes, eu já conversei com outros profissionais de saúde e acaba tendo um dilema, que talvez até para uma pessoa que está entrando na faculdade, ela não se dá conta disso e provavelmente as faculdades nem ensinam, ela ensina a técnica, mas a parte do negócio em si, de como que eu vou gerir isso, como que eu vou, sei lá, montar uma clínica, como que eu vou buscar paciente. E não adianta nada, você se forma e não tem paciente para atender, né? Então, eu queria que vocês partilhassem um pouco como que é essa visão de vocês da saúde, da psicologia enquanto negócio também, e em que momentos hoje, porque vocês atendem em clínicas parceiras, né?
Então, mais essa ideia, assim, é tranquilo para vocês essa parte de, pô, eu tenho que cobrar por um atendimento e tudo mais, e depois a gente entra na parte do digital mesmo para falar sobre outros assuntos. Mas eu queria essa visão de vocês. Veja, a gente precisa cobrar, até porque é o nosso trabalho e a gente precisa também sobreviver e a gente também paga boletos igual o nosso paciente. Sim. Né? Então, assim, não tem como, a gente precisa cobrar. Mas, de fato, a faculdade não ensina. A faculdade não ensina a abrir negócio, a gerir uma clínica, não ensina. E não ensina também essa questão de como você aborda a questão financeira com o paciente, como a gente chama de contrato inicial, né? Como se faz esse contrato inicial, né? E aí, eu dou aula para pós-graduação e eu pego um público que está recém-formado. Inclusive, muitas vezes, assim, nas turmas que eu pego, tem gente que está assim, já ainda no 10º período, não se formou ainda, mas está para se formar. E aí, eles sempre perguntam, sempre tem essa pergunta sobre a questão financeira, né? E aí eu deixo uns minutinhos da aula para conversar sobre isso, porque a gente precisa... Chega uma família sofrendo, né, fragilizada, pedindo ajuda, a gente está se colocando disponível, a gente vai ajudar com todo o coração do mundo, mas a gente precisa também separar um momentozinho do final da sessão para falar da questão financeira, entendeu? E assim, não sei como que é Recife, mas acho que é mais ou menos parecido. Aqui em São Paulo, eu trabalho numa clínica psiquiátrica, que é uma clínica conhecida, de um médico conhecido, e a gente fala que é um alto padrão de atendimento, de clientela e de atendimento, né? Então, quando você fala do cobrar, a gente tem uma folga para poder cobrar um valor mais elevado do que realmente outros lugares, né? E quando você aborda, então quando ela fala do contrato, eu uso mesmo um contrato com todas as regras em relação a pagamento, falta, férias e tudo, porque assim, se você não faz isso, vira uma confusão, e aí você não me falou e tal, e aí a gente faz um acordo, então, que eu reservo o horário para você estar vindo no meu consultório um mês, são 4 sessões mês, então esse horário está reservado para você. Fez sessão, não fez sessão, paga a falta, ou tem direito a repor, né? Então, isso é tudo muito estabelecido e feito no primeiro dia de consulta. Agora, o que acontece na faculdade, realmente, a gente não teve essa aula. Se teve, eu pulei, estava em outro lugar, mas não aprendi. Mas acredito eu que não tem, né? Então, isso também seria uma coisa importante de ser dada nas faculdades, porque também fica aquela coisa assim, o quanto eu devo cobrar, o quanto eu posso cobrar. E aí também tem muito isso, tem pacientes que têm condições de pagar sim, e o que a Mirella falou, às vezes você pega uma população que tem condições sim, mas que também tem um monte de conta para pagar e tal, e de repente começa, não, mas é muito caro pagar uma terapia. E aí você acaba fazendo acordos, então você tem lá uma tabela que você costuma cobrar, mas que também tem que você acaba ajudando a pessoa de dizer, olha, eu posso chegar até tanto do meu valor aqui, e é isso, a gente tem boleto para pagar, a gente paga curso, porque também tem e muito isso, né? A pessoa se forma, mas ela não para de estudar. Então a gente se forma e a gente continua estudando e a gente continua aprendendo técnica e a gente continua investindo o nosso tempo em estudo e tudo. Então você tem um curso, você tem um custo para estar no consultório, você tem a sua vida, então você tem que cobrar, mas realmente é uma questão que é delicada, né? Muito delicada. E assim, né? O que a gente aprende na faculdade, assim, pouco do financeiro que a gente aprende na faculdade é de fazer esse contrato com o paciente. Mas na faculdade a gente aprende que o contrato é boca a boca, entendeu? É assim, você sentar e falar, ó, vai ser assim, 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 né? Débora e lá em Recife normalmente é assim. Mas Débora já usa um outro esquema, que ela faz o contrato físico mesmo para a pessoa assinar. Eu acho muito interessante. Eu sempre tive vontade, inclusive, de aplicar isso lá no consultório, mas ainda não apliquei. Mas eu acho que isso, porque assim, tem paciente que acaba entrando no esquecimento que a gente combinou na primeira sessão, né? E tendo um contrato assinado, você mostra, ó, não, tá aqui, você assinou, então a gente acordou de fato isso, sabe? E aí não tem essa dificuldade de comunicação, entendeu? Tá tudo escrito. Fica mais transparente, né? Fica mais transparente. Eu percebo o seguinte também,
as pessoas, quando a gente fala assim, as pessoas, a gente, não sei o que, a gente nunca fala assim, eu tal coisa, eu aquilo, acaba sempre colocando outras pessoas junto para dar uma suavizada. Mas, por exemplo, existe uma tendência de não sermos mais claros e diretos na comunicação. Sempre tem que ter um cuidado, você não pode ofender o outro. Agora, eu vejo que as pessoas que eu fiz melhores negócios na minha vida são aquelas que são preto no branco. Sim. Entendeu? Que, olha, é assim, o valor é esse e tá tudo certo. Porque se fica muito naquele somebody love ali, a pessoa, aí fica o dito pelo não dito, aí você quebra uma expectativa porque a outra pessoa entendeu errado, achou que era outra coisa. Então, realmente, esse alinhamento inicial é muito importante. E quando você fala do quanto investir também numa terapia, eu já fiz terapia, foi a melhor coisa a melhor decisão da minha vida. E eu fiz quando eu tava prestes a me casar. Falei, eu vou me casar, eu preciso, botar a cabeça em ordem aqui pra fazer as coisas direito. Casou? Casei, tenho um filho, Porque terapia não é sinônimo que vai dar tudo certo. Não, mas terapia não foi... de casal? Não, mas não foi nem pra de casal, foi uma terapia pra eu, assim, enquanto homem, entendeu? Eu vou assumir uma responsabilidade, eu vou assumir uma família, eu vou estar à frente de uma família, então eu preciso ter ali tá mais centrado para entrar nessa fase da minha vida. E na época, assim, eu recebi uma indicação de uma pessoa, gostei muito dessa pessoa e acabei fazendo essa terapia com ela e já fui liberado, né? Ele desde o começo ele falou para mim, Neto, meu objetivo aqui é dar autonomia para você. Sim. Então a gente vai resolver, assim, essas questões, vamos identificar tudo. Quando eu ver que tá tudo certo, eu vou liberar você. E foi o que aconteceu. Passaram alguns meses, isso aconteceu. Mas assim, ele foi uma indicação. A indicação ainda é um fator que leva muitos pacientes para muitos médicos. Mas vai chegar um momento que muitas vezes o profissional ele quer talvez escalar os atendimentos, quer aumentar o seu faturamento, e não dá para depender só de indicação. E aí que eu acho que entra a parte da presença digital, sim. Né? Então, assim, já vou querer te ouvir também, Débora, sobre isso, mas, Mirela, como você já tem uma caminhada há mais tempo, por exemplo, no Instagram, por exemplo, você já tem mais de 20 mil seguidores, se eu não me engano, como que foi isso para você? Como que é essa parte de produzir conteúdo? Isso daí é uma coisa tranquila para você? O quanto isso... traz, por exemplo, de retorno para você hoje? Olha, eu estar no Instagram, eu consigo realmente ter pacientes hoje, porque a rede social ela acaba sendo uma vitrine para a pessoa já saber que linha você segue, se ela se identifica com o tipo de atendimento que você faz. Então, eu queria entender um pouco da sua visão de como você usa a sua rede social para o seu negócio enquanto psicóloga. Veja, na verdade, eu criei a rede social porque eu via na internet que faltava muito pessoas que falassem de um campo mais científico, entendeu? Eu via pessoas assim que não tinham estudos na área e falavam sobre alguns assuntos assim, mas sem propriedade nenhuma, né? E aí foi aí que eu disse, não, eu quero mostrar o meu trabalho, mas eu quero abrir uma página onde as pessoas possam ter acesso a conteúdos bons e de confiança, entendeu? Eu não entrego fake news. Então, assim, eu acho que foi muito mais por isso. E deu muito certo, tem dado muito certo, né? E, assim, o meu propósito não é arrecadar paciente, até porque a clínica que a gente trabalha, como é uma clínica que tem muito nome, chega muito paciente o tempo todo, entendeu? O meu objetivo é abrir esse canal científico, né? Porque, veja, eu escrevo livro, eu faço artigo, mas grande maioria das pessoas não lê artigo nem livros, né? Então, assim... Acaba ficando muito nichado para quem é do público mesmo de... Exatamente. Então, assim, os meus livros são livros físicos, né? Então, assim, hoje em dia as pessoas não compram tanto livros físicos, né? Então, eu posso falar muito do meu estudo, do meu trabalho e do que acontece na clínica e eu vou percebendo, eu vou tendo insights e é isso, é um lugar onde eu posso... eu vejo mais como um lugar que eu posso falar das minhas pesquisas, entendeu? Sim. Do que um lugar para arrecadar paciente. Mas necessariamente mas isso que eu ia falar, né? Eu já
a gente acaba tendo, realmente, cria uma identificação, a pessoa vê que tem propriedade no que está falando, está ali corroborando teses que está apresentando, você fala assim, pô, eu quero que essa pessoa me atenda. Pois é, e veja, tem uma questão também do psicólogo que é o seguinte, tem a questão de afinidade. Tem pessoas que a gente olha e a gente tem uma afinidade, a gente fala, caramba, queria ser próxima dessa pessoa, eu queria, né, eu queria me tratar com ela. Tem profissionais que você vê e você fala, vixe, sabe? Então, assim, mas aí, veja, um paciente que chega no seu consultório, já tendo visto você na internet e acompanhando seu trabalho, ela já chega ali com uma certa identificação, né? Sem surpresa. Sem surpresa. Né? Porque, assim, é normal também o paciente chegar no consultório, ter a primeira sessão e dizer, eu acho que esse tipo de trabalho, esse tipo de abordagem talvez não seja para mim, eu vou procurar outro. A gente está muito acostumado com isso e o psicólogo é muito tranquilo em dizer, essa primeira sessão é realmente para a gente se conhecer, para eu explicar meu trabalho, né? Então, normalmente, quando o paciente já vem da rede social, ele já vem com um certo nível de intimidade com você, porque ele já viu vários vídeos, né? Então, cria uma intimidade, né, ali. Parece que já te conhece. Exatamente. Né? Exatamente. Isso é muito interessante, sabe? Porque a gente vê realmente, não sei se assim... Débora, como você está entrando agora nessa parte, não sei se é o seu caso, mas a gente vê muitos médicos, muitas pessoas, profissionais de saúde extremamente competentes e que acabam realmente, por algumas razões que, sei lá, podem ser várias, não vou para a internet, não vou produzir conteúdo, tenho que fazer outras coisas aqui. E a gente vê realmente que pessoas que não são tão sérias, não têm tanta propriedade, que é o que você viu, ganhando espaço, ganhando relevância, às vezes falando uma asneira completa. Então, eu tenho a sensação de que não só na área da saúde, mas todas as profissões, todas as áreas, se você tem um conteúdo onde você se dedica, você estuda, você tem seriedade em trabalhar com aquilo, você ajuda pessoas no dia a dia, porque vocês estão atendendo todos os dias ali, tem pessoas realmente mudando a vida para melhor por conta do trabalho de vocês, é um erro, acaba sendo uma omissão não trazer esse conteúdo para a internet. Mas veja, tem uma questão aí que, assim, a psicologia, né, é uma profissão que demanda muita energia da gente. Né? Então, assim, passar o dia inteiro atendendo, a gente chega em casa, assim... Imagina. É só problema. É só problema. Eu, às vezes, chego em casa sem energia e, assim, pra me reenergizar, eu preciso tomar um banho, lavar o cabelo, sabe? Pra tirar tudo aquilo que foi... tirar tudo aquilo que foi... Que é uma coleção, né? Vai né? Eu tenho alguns objetos de proteção. E acaba pegando também, né? Então, eu tenho também alguns objetos de proteção que eu uso, assim, algumas pedras... Né? Eu gosto muito dessa questão energética. E aí, assim, você estudar, fazer curso, passar o dia no consultório atendendo, dá muito trabalho fazer conteúdo para a internet. Muito trabalho. Porque também ninguém vai... Assim, a internet não quer um vídeo meia boca, né? A gente tem que entregar um vídeo assim, de boa qualidade, num ambiente com um som bom, né, assim, que as pessoas possam ouvir a gente, né, então, assim, a gente também tem que estar, de uma certa forma, arrumado. Então, normalmente eu gravo vídeo no meu consultório, enquanto estou entre um paciente e outro, quando um paciente falta, porque eu já estou lá produzida, arrumada, estou no meu ambiente de trabalho, mas demanda muito, você tem que editar o vídeo, você tem que ter ideias para o vídeo, então, assim, não é fácil mesmo, assim, demanda muito. Sim, eu concordo, mas eu discordo em uma parte. Porque muitas vezes isso acaba sendo uma desculpa. Sim. Porque, não, eu tenho que estar no melhor cenário, eu tenho que estar com a minha melhor maquiagem, eu tenho que estar com... Lógico que você tem que estar apresentável para gravar um vídeo. Mas, assim, por exemplo, os celulares de hoje, o mais porcaria já faz um vídeo legal. Sim. Né? Então, muitas vezes, o que eu vejo é que, assim, você já tem uma caminhada na internet, tá tudo bem. Mas tem muita gente que acaba usando isso como uma muleta para não começar, né? Então, assim, lógico que tem que ter ideia, tem que ter um monte de coisa. Por isso que às vezes tem empresas que prestam esse tipo de serviço para ajudar o profissional. É claro que, principalmente, a gente tá falando de psicologia, você passa o dia inteiro ali, né, ouvindo problemas,
Ninguém chega lá para te contar uma boa notícia. Você não atende um paciente. Às vezes sim. Mas eu não é uma coleção de não gente que traz boas notícias. Legal, você pode até contar uma história. Depois do tratamento vem com coisa Sim, boa. mas depois do tratamento, né? Ninguém faz um primeiro contato com a psicóloga. Olha, psicóloga, a minha vida tá tão legal que eu quero pagar uma consulta com você só para te contar as boas novas. Então, assim, às vezes é uma coisa até de organização. Pô, já que eu sei que meu dia vai ser puxado, eu vou gravar no começo, antes de eu começar a atender. Então, assim, existem algumas possibilidades que a gente pode usar como recurso para não deixar de produzir, né? E assim, vocês têm muito para entregar, dá para perceber, assim, o estudo, a linha que vocês seguiram, os casos de consultório, que eu até já vou pedir para vocês me contarem um, pelo menos de cada, se vocês puderem aqui, que eu acho que é bem interessante, mas então assim, não deixem de levar isso para as pessoas, porque realmente a internet ela tá cheia de muita coisa boa, mas também tá cheia de muita coisa ruim. Então a gente tem que ter portos seguros de conteúdos corretos. Tudo bem, o Instagram é uma rede para entretenimento, só que cada vez mais ele está passando a ser uma rede de busca. Sim. Então, por exemplo, quando a gente resolve comer uma pizza num lugar novo, onde a gente vai procurar? No Instagram. A gente vai ver no Instagram se tem perfil, quem que tá indo lá e tudo mais. A gente vai ver um médico. Vai ver uma psicóloga. Deixa eu ver se ela tem um perfil no Instagram. Sim. Se você não encontra, já ouvi isso, viu, Neto? É? Você não tem um Instagram profissional? Não tenho. Tá vendo? E isso também é uma coisa assim, né? Porque a gente tá falando de gerações. Então a Mirella tá com quantos anos, Mirella? Eu tô com 33. 33, eu tenho 51, né? Então a gente muda também de uma fase de comunicação e internet, enfim. Antes não precisava de nada disso. Então, não precisava. E eu tava assim, do tipo, tô ótima aqui. E cada vez mais a gente ouve mesmo dizer, olha, você não tem uma rede social, olha, você não faz isso, olha, você... Não. E também tem essa coisa, eu não tenho tempo, mas eu também não quero sentar e gravar um vídeo. Mas aí tem comitê de ética, que tem coisa que você pode falar, tem coisa que você não pode. E como que você vai fazer a propaganda que você pode pôr seu nome, seu consultório, você não pode nada, você pode tudo. Aí eu falei, não, tô ótima aqui. E nesse tô ótima, cada vez mais, porque é o que eu falo, a gente começa a ser empurrado para, ou vai, e vira essa coisa mesmo, ou você tem ou você não tem. E se você não tiver, você não pode mais... vira obsoleto, então profissional obsoleto. Então eu comecei a dizer, socorro, o que eu vou fazer da minha vida? Então, eu acho que eu estou num bom momento agora de, inclusive, de ouvir histórias e de começar a pensar, será que realmente eu vou gravar um videozinho aqui, eu vou fazer um negocinho ali? Como é que vai ser essa transição? Começo a pensar nisso ainda. Pode começar. Não. Aí você pode começar, assim, primeiro com artes, né? Ao invés de vídeo, né? Sim. Criar algumas artes. E aí depois vai fazendo story, de sensibilizar, e depois faz vídeo. Mas olha, Neto, eu vou querer ajuda, porque sozinha eu não vou fazer, não. Você tá no melhor lugar para isso. Você sabe que muitas vezes, eu não sei se a própria psicologia fala disso, mas eu, né, como profissional de marketing, eu estudo muito também. Do mesmo jeito que vocês estudam na área de vocês, eu preciso também estar atualizado o tempo inteiro. Eu preciso saber o que o Instagram está fazendo, eu preciso saber um monte de coisa. E uma das coisas que eu escuto já até em psicologia, acaba entrando na parte da psicologia mesmo, mas o que acontece? Eu gosto muito de um produtor de conteúdo, americano esse, e ele fala muito assim que o maior erro das pessoas acaba sendo o quê? Mirar no resultado final. Não, eu tenho que fazer tal coisa para aquilo. Quando você tem que mirar no processo. Porque o primeiro vídeo que você gravar vai ficar ruim. Mas o 100º, você vai estar ali falando como se estivesse conversando com o melhor amigo seu. Então, esse que é o ponto. Se a pessoa olha para o que vão pensar de mim naquele vídeo, não vai ficar legal, é uma coisa. Agora, se ela pensa, eu vou gravar um vídeo agora, porque eu sei que quando eu gravar o próximo eu vou estar melhor. Aí eu vou gravar o próximo, porque eu sei que no próximo eu vou estar melhor. Isso se torna uma coisa mais natural. Então, realmente, tem que ir destravando. Eu vejo que, muitas vezes, até essa questão da geração mesmo, acaba
criando algumas travas de que, olha, algumas coisas são necessárias que antes não eram, mas agora a gente precisa ir se adaptando com isso. Porque se o seu paciente já está levando isso para você, muitas vezes o que ele vai querer? Ele vai querer sair de uma consulta, vai querer até dar um depoimento sobre aquilo que ele passou. Fala assim, nossa, olha, eu adorei passar com você, obrigado, você me ajudou. Ele vai lembrar de uma situação, ele vai querer mandar para você. Lógico que o WhatsApp não dá para você ficar passando para todo paciente, mas uma rede social, você vai ver que você vai conseguir ter uma proximidade ainda maior dessa pessoa e ela vai falar, nossa, que legal, eu posso conversar com ela, ainda que não seja pelo WhatsApp, mas eu tô aqui podendo falar de uma coisa que eu lembrei e que me ajudou por causa de uma consulta e assim por diante. Então, entrando até nessa parte da história, eu queria que vocês trouxessem alguma história interessante de consultório, porque vocês devem ter muita história para contar, né? Então, se vocês puderem contar pra gente, eu acho que vai ser legal, até pra gente já se encaminhar aqui pro fim da nossa conversa, que tá muito boa, né? Mas tem um fim, né? Senão a gente fica. Mas eu gostaria, eu gosto de ouvir histórias. Assim, eu trabalho com realidade virtual no meu consultório, né? Eu trabalho muito o enfrentamento de fobias por realidade virtual, porque assim, um paciente que tem fobia de elevador, no meu consultório tem elevador, então eu consigo andar de elevador com o paciente, mas aquele paciente que tem fobia de avião, eu não tenho como ir no aeroporto com ele, botar ele dentro do avião e voar com ele. Antigamente era assim, né? O psicólogo desensibilizava dessa forma. Exatamente. Então o paciente tinha que pagar a passagem dos dois para ir no aeroporto. Aí você começa desensibilizando do tipo, primeiro a gente vai até a sala de embarque, depois a gente anda até o finger, depois a gente vai até a porta do avião, depois. Só que isso custa, né? Sim. E depois você vai entrar e vai fazer um voo São Paulo-Rio, por exemplo. Se fazia isso. Que interessante. Então agora a realidade virtual também facilitou. Né? No próprio consultório, a gente já aqueles óculos que você usa? Já boto ele no avião e assim, você primeiro escolhe, né? O paciente fica só lá no embarque, depois ele mesmo entra no avião e pega um assento, depois o avião decola e você, depois de um tempo, você pode até botar uma turbulênciazinha, sabe? Você vai modulando, né? Coloca a noite, coloca a chuva, coloca um monte de coisa. Né? E aí, assim, agora, né? A história que eu vou contar é que eu peguei um paciente de 3 anos de idade com fobia de avião. E era uma família que viajava muito. A criança dava escândalo quando chegava no embarque. E aí, claro que eu fiz um trabalho com ele, primeiro, cognitivo, né? Assim, da gente conversar, entender. Claro que ele tem uma limitação de fala, porque ele ainda tem 3 anos de idade, né? Ele tinha, né? 3 anos de idade. Mas, assim, com toda a técnica, né? Eu ia abordando as questões, né? Do avião, a gente coloria aviões, a gente conversava sobre como era no avião. Depois que eu senti que ele estava preparado, veja, não tinha nenhum registro na época, não sei se hoje tem, nenhum registro sobre fazer realidade virtual com pacientes tão novos, não tinha nenhum registro. Mas no feeling do consultório, eu entendi que ele estava pronto para encarar uma realidade virtual. E aí, toda consulta, eu colocava ele para usar o óculos de realidade virtual e ele voava, e via pela janela o avião voando, e via as pessoas do lado dele, ficava contando para mim, né? E com 3 meses a família fez uma viagem. E eu recebi tantas fotos, tantos vídeos dele lá, porque foi a família inteira, os avós, né? E ele andando pelo corredor com o avô, ele na janela do avião, ele ficou completamente curado do medo, né? E pronto, dei alta a ele, nunca mais ele voltou, ele deve estar com uns 7 anos já, 6 anos por aí. Então, assim, foi um caso de sucesso, até porque foi quando a gente expõe o paciente ao medo e a gente consegue estar lá junto dele, o processo de sensibilização do medo fica mais rápido. Então, você vê que com 3 meses, ele já curou a fobia que ele tinha, né? Com toda a limitação de fala de uma criança de 3 anos, entendeu?
Então foi um caso bem legal. Nossa, que interessante. Milagres, né? Às vezes a gente opera milagres, é verdade. Que legal. E você, Débora, você tem algum caso que você pode compartilhar? Um caso, na verdade, ele vai ser compartilhado por um recado para os profissionais psicólogos. Ótimo. Porque isso também é uma coisa que eu acho que é muito falha das universidades e também dos próprios profissionais, né? Eu recebo um paciente que estava deprimido 3 meses, trancado dentro de um quarto, porque ele passava com um profissional que dizia para ele que ele era homossexual, né? Então, você é homossexual, então vai lá resolver a sua questão de homossexualidade. E quando, na verdade, o garoto tinha um toque absurdo, que não foi visto, porque realmente esse profissional não tinha o conhecimento de saúde mental mesmo, e reduziu a você é homossexual, e na verdade era um toque, né? Caramba, então, sendo que a pessoa nem levou esse caso, ou foi uma dedução, talvez, do... Na verdade, ele ia para terapia e discutia coisas e ficava na cabeça dele dizendo, eu acho que eu sou homossexual, mas ele tinha um relacionamento com uma mulher e eu acho que eu sou homossexual, e ela não teve essa percepção disso e de uma coleção de outras coisas do toque, né? E aí o que eu falo, esse para mim é um caso muito chocante, porque quando ele vem e aí a gente começa a dizer, e a gente trabalha muito de sensibilização, né, de dizer, se você for homossexual, ok, e tudo bem, mas tem um caminho antes, então vamos pensar junto, você se vê com um cara, você se vê numa relação, você isso, você... E aí ele dizia, não, eu só fico pensando, eu gosto de homem, eu gosto de mulher, gosto de homem, eu gosto de mulher, E isso era uma coisa do transtorno dele, né? Então, é o que eu falo, assim, hoje, se fosse para dar um recado para os profissionais, estudem, e não só o básico, eu aprendi psicanálise, eu aprendi terapia comportamental cognitiva. Gente, a gente precisa estudar muito mais, precisa ampliar muito mais, porque às vezes você reduz isso, e isso não é o problema. Né? Então, quando você fala de saúde mental, o cara ficou trancado 3 meses dentro de um quarto, deprimido, e o problema dele não era esse. Caramba. Né? Eu não sei se eu poderia contar esse caso, porque eu não estou falando o nome, estou contando a história, mas assim, é que para mim é muito chocante, porque a partir disso, quando você começa a tratar a depressão e começa a tratar o toque dessa pessoa, muda completamente a vida dele e o entendimento dele com o que ele tinha. Sim. E deixa eu até falar, eu também queria compartilhar só um outro caso bem rapidinho, porque assim, eu pego muito paciente com toque também, né, adolescente. E chegou um adolescente para mim que ela tinha diagnóstico de TDAH e dislexia. Já diagnosticada. Chegou para mim, tenho esse diagnóstico, me trate. E aí, quando eu fui conversando com ela, eu fui percebendo justamente isso. Ela não tinha TDAH, ela não tinha dislexia, ela tinha toque. Veja, uma pessoa que é bombardeada por pensamentos o tempo todo, como é que ela vai prestar atenção em alguma coisa? Pois é. Entendeu? Então, assim, ela tinha rituais, desde a hora que ela acordava até a hora de dormir. Era uma coisa, assim, foi a pessoa que tinha um toque mais severo que eu já peguei, assim, na minha vida. E mandei pro médico, né, que trabalha nas 2 clínicas. Ele deu um tiquinho de medicação só que ajuda na questão dessa compulsão, né? Ela é outra pessoa. Notas boas. Sabe, na escola, desenvolvimento muito bom. Quer dizer, não era nem TDAH, não era nem exatamente, era só toque, Veja, então assim, a gente tem que estar muito atento a essas questões, sabe? Sem dúvida. E aí deixar essa questão de tá na moda TDAH, né? Tá na moda, né? E a gente tem que gourmetizando o transtorno, exatamente, né? A gente tem que realmente expandir aí o leque de possibilidades, né? Porque também tem uma coisa, hoje em dia transtornos também te dão algumas regalias, benefícios, né? Então também tem isso essa no pacote também. Nossa, se a gente pudesse entrar nesses assuntos, a gente até poderia, mas não temos muito mais tempo. Mas que legal conversar com vocês. A psicologia é uma área que realmente me interessa bastante. Eu sou formado em filosofia. Então, dentro da faculdade, a gente estudou alguma coisa de psicologia da educação. Então, é um assunto, eu gosto muito de Viktor Frankl, de logoterapia. É uma coisa que é
um tipo de abordagem, não sei se é uma abordagem, mas eu gosto de ler os livros dele e acho bem legal. Então, assim, esse problema do reducionismo, ele acaba sendo generalizado para tudo que a gente pensa, né? Porque o próprio ser humano, quando a gente reduz ele para uma coisa abaixo do que ele é, a gente já começa a ter diversos problemas. Então, que papo enriquecedor a gente teve aqui hoje, né? Eu acredito que profissionais da área, ou profissionais de saúde em geral, enfim, pessoas até que são da área de marketing também vão gostar muito desse nosso papo aqui. Eu espero. Que sim, né? E se vocês quiserem também deixar um recado, até como você já deu um recado para os seus colegas de profissão, mas quiserem falar mais alguma coisa, quiserem também falem o arroba do perfil de vocês, depois para o pessoal procurar vocês. E como recado final aqui da nossa conversa hoje, quiser começar, Mirella, pode ser. Eu vou pegar o gancho de Débora, eu talvez eu fique chateada porque ela deve falar sobre isso, mas pedindo para o pessoal realmente estudar, né? E quando, for dar um diagnóstico ou for até se posicionar no Instagram, que se posicione ou dê um diagnóstico de uma forma, responsável. Né? Bem responsável. E é isso, o meu arroba é doutora.mirelaborba.pc. Doutora DRA, ou doutora. Não, é DRA. Tá. Mirelaborba.pc. Legal. O meu eu nem sei qual é o arroba. Eu comecei agora, peraí que eu vou ver, posso? Pode, claro. Eu sou super, né? Eu nem sei, eu montei aqui faz pouco tempo, porque também começa com essa história, né? Como é que é a história? Peraí, deixa eu achar aqui, gente. Tranquilo. Eu tenho 90 seguidores, olha que diferença. Peraí. Mas é que você começou agora, já. Débora Arnaut, Psi98. Boa. Muito bem. @ Débora Arnaut, com T mudo, Psi, PSI 98. Muito bem, Débora. Foi o ano que eu me formei. Não, e aí começa. O que eu vou colocar? Qual é o nome? Procura aqui, pensa. Eu falei, vou pôr meu nome, vou pôr o Psi, vou pôr a data do ano que eu me formei, tá tudo certo. Gente, o recado é esse mesmo. Estudem, estudem, estudem. Eu acho que a gente não pode ficar só... não deu tempo até de falar das coisas que eu fiz neurociências, então aí eu me formei em neurofeedback, me formei em MDR, trabalho com biofeedback, a gente ficou um tempo com realidade virtual, hoje eu já não estou mais, neuropsicologia, então a gente tem um leque de coisas dentro da psicologia que a gente não pode se reduzir mesmo a eu aprendi nos livros, vamos aprender, mas vamos entender que tem sim. Psicólogo precisa estudar psiquiatria, precisa estudar medicação, não dá para você trabalhar num consultório e atender sem entender o que é uma doença mental, né? E a gente tem uma coleção de profissionais que se formam e justamente porque a base, que é a faculdade, não dá, e esse é o grande problema, limitador, né? Então eu preciso que as pessoas abram a cabeça também para... E outra, eu quero fazer um parênteses aqui também que eu acho que é muito importante, né? Quando a gente falava de psiquiatria e psicologia, a gente dizia assim, médicos, psiquiatras não mandam pacientes para os psicólogos, eles medicam. A gente tem essa integração da clínica que eu trabalho, que é um médico psiquiatra, que tem uma coleção de psicólogos trabalhando com ele, lá a mesma coisa. Então, a gente integra o tratamento, que isso é muito importante. E assim, a gente troca, né, ideias com o psiquiatra, a gente às vezes entra na consulta com o paciente e com o psiquiatra, então a gente faz todo esse acompanhamento de perto, né? Então assim, a gente precisa saber de medicação, a gente precisa saber de transtorno, a gente precisa saber de tudo para poder dialogar com o médico, né? E chegar no denominador comum, muitas vezes, né? Sim, muito bom. Essa integração a gente vê como um movimento cada vez mais constante em diversas áreas de saúde, porque o ser humano ele não é uma coisa só. Sim. Quando a gente fala de pessoas, a gente está falando de biologia, de psicologia, enfim, de uma fisiologia, então tem um monte de coisa, né, que precisa estar realmente alinhado
para que a gente tenha resultados cada vez melhores. Então, esse alinhamento da psiquiatria com a psicologia eu acho essencial mesmo. E vocês agora só reforçam o quanto isso é importante. Mas obrigado pela presença de vocês. Ficamos muito bom conversar com pessoas tão competentes e profissionais tão relevantes na área como vocês. Tá? Voltem sempre. Voltaremos. Encerramos mais um episódio do Power Minds Podcast. Acompanhem as nossas redes sociais e até a próxima.